Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu vou começar o vídeo de hoje com uma historinha que é de dois monges que então estavam saindo do mosteiro e eles estavam caminhando e eles precisavam passar por um rio. Porém, tinha uma moça que ela estava com vestido e estava querendo atravessar esse rio. Só que ela não queria atravessar o rio porque poderia, por exemplo, molhar o vestido. Então ela olha para o primeiro monge com um olhar, pedindo para que ele a ajudasse a atravessar o rio. Só que esse monge, devido à regra de que monges não deveriam tocar em mulheres, ele desvia o olhar e ele ignora o pedido de ajuda dessa moça. Então a moça ela dirige o olhar para o segundo monge, que então ajuda essa moça. Ele ergue os ombros para ela, ela sobe, e então esse monge carrega essa moça até o outro lado do rio. E então os dois monges continuam caminhando e vão embora. Enquanto os dois monges estão ali caminhando, o que não tinha ajudado a moça indaga o segundo. Olha, você tocou em uma mulher, você a carregou para outra margem do rio. E nós não podemos tocar em mulheres. O monge tinha ficado completamente abismado com aquela atitude que o outro tinha tido, porque ia contra as regras que eles seguiam. Aí o outro chega e fala para ele calmamente: eu ajudei porque ela precisava de ajuda. Eu a ajudei, então a deixei no mesmo lugar horas atrás. Mas você não. Você insiste em carregá-la junto contigo. Essa historinha eu escutei, não foi ipsis literis assim, não foi exatamente dessa forma, mas eu cheguei a escutar, eu li ela primeiro num livro do Osho, mas é um conto famoso, Ele tem várias versões, tem versões de que o tempo estava chovendo e ele ajudou por causa disso, tem uma versão que fala que a moça estava se afogando, enfim. Mas eu quis contar essa história para vocês, para fazer um gancho aqui com o tema do vídeo de hoje. Inclusive eu vou fazer gancho com um caso pessoal aqui meu. Um poucos anos antes da pandemia, em 2019, 2018, por aí, eu cheguei a fazer um projeto na rua. Eu fiz sozinho, Não tem aquelas pessoas que normalmente andam com cartazes por aí, eu já tinha visto na época isso na internet, então eu quis reproduzir, então a ideia não era minha. Mas aquelas pessoas que saem por aí com cartaz, que ficam paradas e oferecendo abraços, e as pessoas vão e abraçam, algumas abraçam, outras não, enfim. Eu tinha feito esse projeto um bocadinho antes da pandemia, em 2019. Eu até dei certo, porque depois da pandemia provavelmente eu não ia conseguir fazer. Naquela época não se tinha o mesmo entendimento que hoje, não se tinha a mesma visão que hoje. Depois da pandemia, esse contato de abraço, esse contato físico ficou um pouco mais restrito. Não é a mesma coisa que era antes da pandemia, Então, isso de chegar e abraçar pessoas desconhecidas era até um pouco comum naquela época. E aí eu quis fazer esse projeto, de sair com cartaz e pedir abraço nas pessoas. Tanto para mim vencer minha timidez da época, o que me ajudou muito a vencer a timidez que eu tinha, de integrar ela, de lidar bem com ela, mas também como um projeto social, para mim entender o ser humano, ver o ser humano realmente como um ser cooperativo, como um ser que colabora, como um ser que realmente foi criado para, com a ajuda de vários, poder fazer algo maior. Que é uma das ideias que eu estava aprendendo com o foco no afeto do Arlie Cravo, com o foco na luz, com as coisas que eu estava aprendendo na época. Então isso foi uma ótima forma de botar em prática e ter uma experiência pessoal para mim conseguir ter uma convicção maior na colaboração, na cooperação,
no ser humano, para mim conseguir acreditar no ser humano. Então, a princípio, o que eu ia fazer? Eu ia para um ponto específico e ia ficar lá parado com um cartaz, esperando ver se as pessoas iam abraçar ou não. E eu até ia fazer isso, eu ia ficar lá parado. Só que eu percebi que eu ia ter que ficar muito tempo parado, ia ser chato, ia ser tedioso. Então eu comecei a sair por aí, pela cidade, né, por aquele canto, e andar por aí com cartaz, e as pessoas vinham, me abraçavam. Muitas eram extremamente carinhosas comigo, muitas eram extremamente pacíficas, alegres, muitas viam aquilo e vinham me abraçar, muitas abraçavam pouco, tinha algumas que abraçavam por muito tempo. E tinha também, nesse caso, e é por isso que eu tô contando isso pra vocês, que falavam não, que não queriam um abraço. Eu cheguei, inclusive, com cartaz em alguns locais, mas eu fui em algumas padarias, alguns lugares assim mais abertos, né? E então abracei pessoas lá também. O que acontece? Teve pessoas que chegaram a falar não pra mim. Então eu ali com cartaz, né, exposto, né, o meu ego, vendo aquilo como uma exposição ao ridículo, né, uma exposição à vergonha, né? Como assim? Eu saí da minha casa, que é meu conforto, tô ali com cartaz, passando vergonha, e aí a maior vergonha que o meu ego poderia imaginar é alguém vir falar não na minha cara, e eu me desestruturar ali. Então teve pessoas que falaram não. Só que naquela época, né, eu já tava com um pé no autoconhecimento, eu já tava sabendo que o não da outra pessoa eu tinha que respeitar, assim como eu quero que as outras pessoas respeitassem o meu não, que tinha pessoas que não se sentiam confortáveis com o abraço, principalmente de pessoas que elas não conheciam. Então eu levava isso de boa. Só que como que poderia ter sido a minha visão naquela época? Eu poderia pegar as pessoas que falaram não pra mim e definir aquela experiência que eu tive de sair na rua e de abraçar pessoas simplesmente por esses casos que falaram não pra mim. Então, eu poderia sair daquele dia completamente desesperançoso, completamente desanimado com a sociedade. Ah, porque tal e tal gente falou não pra mim, porque tal e tal gente recusou. Só que o que ficou naquele dia foi a boa vontade das pessoas. Então teve uma, duas, três pessoas que falaram não pra mim naquele dia, mas a grande maioria das pessoas falaram sim. A grande maioria das pessoas ficaram animadas. Inclusive eu lembro que uma vez eu passei por uma farmácia e aí as pessoas dessa farmácia, né, me abraçaram. Eu lembro que até que uma senhorinha, ela falou assim pra mim, que as pessoas estavam precisando mais daquele tipo de atitude e que eu inclusive poderia passar todos os dias lá, que seria maravilhoso que ela ia me receber. Então, eu poderia pegar essas pessoas que falaram não pra mim naquela época e simplesmente definir a experiência por isso. Eu poderia pegar e falar assim, nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou me expor a esse ridículo, porque aquela pessoa me falou não. E teve nãos que foram completamente tranquilos, né, completamente serenos, convictos, e teve nãos que foram um pouco desagradáveis, que as pessoas viram aquele meu convite como uma afronta, né, porque a gente não sabe como o outro vai receber aquilo que a gente está fazendo como convite, né. E era um convite, não era uma intimação. Se a pessoa falasse que não, eu ia ter que aceitar um convite. Se fosse uma intimação, se eu ficasse bravo, né? Se eu ficasse irado porque a pessoa falando não comigo, então aquilo não era um convite, aquilo era uma intimação. Eu estava querendo controlar a outra pessoa. E então pessoas falaram não pra mim e eu tive que lidar com isso. E eu poderia, ao longo do dia, ali com aqueles nãos, ficar remoendo pelo resto do dia, pelo resto da minha vida, o não que eu recebi daquela pessoa e de como aquela pessoa foi desagradável. E assim como na história do monge, viver carregando aquela experiência pelo resto da minha vida, de que aquela pessoa falou não rispidamente comigo. Só que não foi assim. Eu levei um grande aprendizado naquele dia. Eu vi como o ser humano ele pode ser um ser que colabora, um ser que coopera, um ser que age em prol de algo maior, um ser bondoso em sua natureza. Isso que eu percebi naquele dia. Como eu digo que muito para vocês nos vídeos, eu sou um ser extremamente reservado, né? Eu não sou uma pessoa extrovertida, ao contrário, eu sou extremamente introvertido. Então, aquela foi a primeira e a última vez que eu fiz aquilo, pelo menos até agora, foi a última vez que eu fiz aquilo.
né? Foi um dia que me cansou muito, eu troquei muita energia, né? Eu me senti muito cansado, por isso eu não voltei a fazer isso outras vezes, mas ficou de experiência, ficou de aprendizado, ficou para mim ali aprender a ter convicção na luz, a ter convicção no bem. E isso eu só consegui ter essa convicção, eu só consegui levar essa experiência como aprendizado porque foi por causa do meu olhar. Se eu tivesse olhado para aquela situação e se eu tivesse ficado me martirizando, carregando eternamente aquelas pessoas que falaram não para mim, aquela experiência não ia ter o valor que tem hoje. Eu não ia ter visto aquela experiência como uma forma de vencer minha timidez, como uma forma de acreditar no ser humano. Eu ia ter visto aquilo como uma forma de não me expor à vergonha novamente, de não me expor ao ridículo novamente. Eu ia ter visto aquilo como uma forma de, então, acreditar que o ser humano ele é segregacionista, que ele gosta de separar, que ele é egoísta, que ele só pensa no próprio prazer. Então, naquela experiência, eu poderia ter esses dois olhares. Mas eu escolhi olhar para o bem, eu escolhi olhar para o positivo, eu escolhi não ficar manchando aquela linda experiência que eu tive por causa de uma, duas, três pessoas que falaram não para mim. E aí, gente, no nosso dia a dia, a gente pode ficar remoendo situações durante um dia, durante uma semana, durante um mês, durante a vida. Quantas vezes, né? A gente está no dia a dia, a gente está no trabalho, a gente está às vezes na correria. E aí a gente tem que fazer uma coisa. E aí tá tudo indo certinho, a gente tá de bom humor, a gente tá querendo ficar de bom humor aquele dia, a gente tá evitando se estressar, a gente tá querendo ficar em paz. Tá tudo indo, a gente tá descontraído, a gente tá rindo, a gente tá brincando, né? O dia tá leve. E tá dando tudo certo, tudo tá maravilhoso até então. E aí aparece uma pessoa, ou acontece uma coisa que não deveria acontecer, ou uma coisa que deveria acontecer de uma forma acontece de outra, não dá certo na nossa visão. E aí, de repente, vira uma chavinha dentro da gente ali e a gente começa a reclamar. Ah, não, porque isso não deveria ser assim, porque tava dando tudo certo e tava um dia maravilhoso e olha agora o que isso aconteceu. Ou então veio aquela pessoa que falou uma gracinha pra mim, eu não admito que ela fale assim pra mim, eu não admito que ela age assim pra mim, que falta de humildade, que falta de educação, como que ela pôde fazer isso comigo. E aí o que acontece? Todas as outras coisas, gente, aconteceram do jeito que tinham que acontecer na nossa cabeça. Todas as outras coisas foram alegres, foram felizes, aconteceram com sucesso. Aí por uma mínima coisinha que saiu ali da nossa programação, que saiu ali da nossa lista, todas as outras pessoas nos trataram com educação. Teve até 2 ou 3 ou 4 pessoas que nos trataram com tamanha gentileza. E aí por causa de uma pessoa que talvez estava num dia ruim, que talvez estava com problemas, ou que simplesmente não tem inteligência emocional, por causa daquela única pessoa, a gente remoe aquele problema o dia inteiro. E a gente acaba com o nosso bom humor. Olha o poder que a gente tem dado para essas situações. Olha o poder que a gente tem dado para as pessoas desconhecidas. Às vezes a gente está num dia bem, a gente está bem com a nossa família, a gente está bem com os nossos amigos, a gente está bem com o nosso parceiro, nossa parceira afetiva. A gente está bem no dia bem com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas, tá tudo fluindo maravilhosamente. Mas então chega uma pessoa desconhecida que só vai ficar ali durante alguns minutos. E aí aquela pessoa é deselegante, aquela pessoa é pouco educada, aquela pessoa faz uma piadinha de mau gosto, aquela pessoa faz uma gracinha. E aí a gente dá um poder enorme, o poder do nosso sentimento, o poder do nosso humor para uma pessoa que vai fazer parte talvez só de 10 minutos da nossa vida e a gente vai acabar com o nosso dia por causa daqueles 10 minutos. E aí me lembro de uma frase que uma vez eu vi na internet que fala assim: foi um dia ruim ou foi 5 minutos ruins que você remoeu o dia inteiro? Quantas vezes, gente, o nosso dia foi maravilhoso, nosso dia foi gratificante, deu tudo certo, nós tivemos experiências enriquecedoras, nós encontramos pessoas gentis, pessoas alegres. E aí,
num minutinho ali que a gente encontra uma pessoa desagradável, a gente muda uma chave, a gente põe o poder do nosso humor, a gente joga o poder do nosso humor para aquela pessoa, a gente joga a responsabilidade daquilo que a gente está sentindo para outra pessoa e a gente fica remoendo o dia inteiro aquela situação. Então a gente fica possesso, a gente fica com raiva, a gente fica revoltado com Deus, com a vida. Ah, porque o dia foi horrível. Será que o dia realmente foi horrível? Será que simplesmente aquela coisinha que deu errado anula todas as outras que aconteceram bem, que deram certo? Será que aquela pessoa chata anula todas as outras que foram solícitas, que foram bondosas, que foram agradáveis na convivência com você? Será que o mal ele tem tanto poder assim de anular tanto as coisas boas? Ou será que isso acontece devido ao nosso olhar? Devido ao nosso foco no mal, no foco no que está errado? E se isso é por causa do nosso foco, significa que a gente pode mudar o nosso foco. Significa que a gente pode treinar o nosso foco. Que a gente não precisa viver refém desse foco nas trevas. Desse foco naquilo que é ruim. Então, durante o seu dia a dia, um aparente problema, você pode perceber que ele aconteceu, você não vai ignorar que aquele problema existe. Você pode perceber, aquilo aconteceu. Como que eu vou lidar com aquilo? E deixar que ele vá embora no momento que ele tiver que ir embora. No momento que ele for solucionado. Ou então, você pode pegar aquele problema e assim como um monge, continuar carregando aquela moça. Então o monge que carregou a moça não foi aquele que ajudou a moça a atravessar o rio, mas o monge que continuava incessantemente escolhendo encarregar a moça era aquele que não conseguia retirar a moça, retirar a mulher dos próprios pensamentos. Aquele que estava carregando a moça nos próprios pensamentos estava fazendo pior do que aquele que por um instante carregou a moça, mas deixou ela no lugar onde ela estava, que soltou-a dos próprios pensamentos. E quantas vezes a gente não é esse monge que vive carregando mulheres, que vive carregando problemas, que vive pensando e remoendo o passado? Quantas vezes as coisas acontecem de forma como deve acontecer, como são agradáveis pra gente, e aí por uma coisinha que sai do lugar, a gente se revolta, a gente se indigna, a gente vocifera, a gente fala mal da vida, a gente reclama, a gente quer reivindicar de Deus, reivindicar da vida as coisas. Olha a fragilidade do nosso humor. Olha o tanto de poder que a gente tem dado para as situações, para as pessoas, para as coisas, que às vezes são uma pequena parte da nossa vida. E aí, se 5 minutos do seu dia que aconteceram do jeito que te desagradou, você continuar remoendo 24 horas, isso significa que um problema que só fez parte de um dia na sua vida, você vai reviver ele por 80, 90, 100 anos? Será que realmente isso é útil? Será que realmente isso faz sentido? Então isso é uma coisa para a gente refletir. Qual é o poder que a gente está dando para as situações? O que está ficando marcado na gente, na nossa memória? O que a gente está escolhendo deixar dentro da gente mesmo? A gente está escolhendo trazer pra gente, sempre dentro do nosso coração, as pessoas agradáveis, as pessoas gentis, educadas, as experiências agradáveis, as experiências enriquecedoras? Ou a gente está trazendo para dentro do nosso coração as situações desagradáveis, as pessoas mal educadas, as pessoas que estão passando por um problema e por isso são grosseiras? O que você está escolhendo carregar? O que você está escolhendo levar com você pelo resto da sua vida? Então você pensa, não tem problema eu continuar remoendo isso do passado. Porque quando minha vida nesse corpo aqui for embora, quando eu morrer, isso vai cessar. Mas e se a vida não acabar no corpo?
Isso significa que durante essa vida toda você remoeu um problema, então que você vai passar daqui para um outro plano, de um jeito para um outro jeito, e você vai continuar remoendo aquele mesmo problema? Será que realmente vale a pena? Será que realmente é útil? Será que realmente a gente precisa estar o tempo todo reclamando do que é ruim para que ele melhore? Ou será que a gente faz isso porque a gente não tem um mínimo de controle emocional? Ou será que a gente faz isso porque a gente está dando poder demais a essas situações? Então aconteceu tudo certo, você só encontrou pessoas agradáveis. Na primeira que apareceu, que falou um não pra você, a primeira que apareceu, que falou de uma forma mais ríspida pra você, mais rude, essa pessoa ela teve o poder de mudar o seu estado emocional, de acabar com o seu dia. Olha o poder que você está dando para essa pessoa. Olha o poder que você está dando para essa situação. Então, tenha responsabilidade por aquilo que você está sentindo. E a responsabilidade não é 50%, não é 70%, é 100%. O que o outro faz diz respeito com ele, com os problemas dele, com as questões emocionais dele. O que ele causa em você, aí está o seu problema. Aí está o que você tem que lapidar. Isso não significa estar em convivência com pessoas que o convívio se torna não saudável. Não é você se obrigar a estar com pessoas que você não tem afinidade. Mas isso significa que no momento que alguém traz algo de dentro dela para você e aquilo te dói, te doeu porque você tem algo a curar, porque você tem algo a aprender com aquilo. E aí você tem que olhar para aquilo e falar: cadê minha responsabilidade emocional? Por que eu joguei isso pro outro? Por que isso me machuca? E você procurar essa resposta em você mesmo. Só que se você fala que você é responsável pelos seus sentimentos e quando uma situação dessa aparece, você fala que foi o outro que causou, então você não está tendo responsabilidade totalmente. Em algum momento ali você está jogando o poder do seu emocional, o seu humor, pro outro. E aí então significa que o outro tem um poder de, como controlando uma marionete, ele fazer você se sentir bem e se sentir mal. Então significa que o poder do seu emocional não está com você, está com o outro. Então é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção para a gente perceber, porque às vezes o nosso dia foi maravilhoso, só que aí aconteceu uma coisa que não estava prevista. E a vida é assim, a vida é insegura, não tem previsão, não tem como a gente prever tudo. Essa é a beleza da vida. E aí por uma coisinha que aconteceu ali sem previsão, a gente vai acabar com o nosso dia, a gente vai viver mal-humorado. Gente, o bom humor é precioso. Como é precioso pra gente a gente viver bem. Não só para a saúde emocional, para a saúde mental do corpo. Se a pessoa ela vive constantemente estressada, irritada, ela desenvolve um problema físico depois. Ela está envenenando o próprio corpo. Como é desagradável a gente viver do lado de uma pessoa que está sempre murmurando, que está sempre reclamando. Será que a gente não está sendo essa pessoa? Então, o que tem mais precioso na nossa vida, uma das coisas mais preciosas, é o nosso bom humor. E a gente tem que aprender que, apesar da situação que esteja acontecendo, a gente tem que cultivar o bom humor. A gente tem que manter o nosso bom humor. Eu sei que é difícil. E a questão não é não cair. A questão é voltar. Então, ficou com raiva, ficou possesso, ficou revoltado porque aquela coisa não aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Ficou possesso porque Zezinho falou uma palavra atravessada para você. Tudo bem, não leve Zezinho pelo resto do seu dia. Deixe ele onde ele ficou. Então, não queira carregá-lo, não queira carregar a experiência. Deixe ele onde ele quis estar, lá. Ele vai ter que se carregar pelo resto da vida. Você pode escolher carregá-lo ou não. Então, escolha não carregá-lo. Escolha não carregar essa experiência. Escolha não ficar remoendo o que aconteceu. Escolha deixá-lo onde ele está.
Então você diz, isso aconteceu, isso me desagradou, mas agora vamos focar no que está bom, vamos focar no que está certo, vamos procurar no passado, nesse dia ainda, o que deu certo, o que aconteceu de bom. As pessoas que eu encontrei foram gentis, as pessoas que eu encontrei foram legais comigo, foram solícitas, foram respeitosas. Vamos procurar essas pessoas. Então você pode olhar assim, mas não teve nenhuma. Teve sim. Talvez você que não percebeu. Porque o seu olhar estava no foco ao ruim, no foco ao mal. E aí você está dando o poder do seu humor para qualquer um que passe. Então o tempo todo, qualquer um tem um poder de vir e de apertar o botãozinho aí do mau humor. E aí você está sendo refém do outro. E aí você está acabando com o seu dia, acabando com o seu humor por causa de picuinha, por causa de coisa boba? Será que realmente isso faz sentido? Será que realmente a gente precisa ficar tão bravo assim por uma coisinha tão pequena? Será que essa coisa é maior do que a gente? Não é. Então aí a gente aprende que independente da situação externa, a gente pode cultivar o bom humor. E as pessoas que a gente vê de fora, que parecem que elas são privilegiadas, porque elas estão sempre de bom humor, elas não são privilegiadas. Elas aprenderam a cultivar esse bom humor, apesar da situação. Muitas não são alienadas, muitas passam por problemas e muitas sim ficam tristes, mas apesar da tristeza, apesar da dor, apesar muitas vezes do sofrimento, elas procuram focar no bom humor, focar na luz. Então elas não são alienadas, muitas vezes, mas elas se treinaram ao longo do tempo em cultivar o bom humor. E aí muitas vezes a gente desdenha dessas pessoas. E a gente fala, fulano é alienado. Olha ele feliz, cheio de problema na vida e feliz, sorrindo, um idiota, um bobão. Mas a gente não sabe o treino e o trabalho que aquela pessoa teve que ter para cultivar o bom humor em qualquer adversidade. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que tenha feito de alguma forma vocês refletirem e que tenha dado aí um gás na vida de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.